De volta com o JC, e durante o isolamento social, os recursos tecnológicos têm ajudado a manter o contato com familiares e também amigos. E o universo digital tem conquistado, inclusive, os idosos, que estão cada vez mais conectados. Nesse período de isolamento social, em que sentimos falta do exercício na rua, da caminhada na praça, a tecnologia acaba sendo um alento para os idosos. E eles gostam, viu? A auxiliar de enfermagem Sônia Lacerda, de 73 anos, é exemplo disso. Há 10, ela começou a trabalhar com a tecnologia. Há uns anos atrás, eu trabalhava na Secretaria de Saúde do Rio, e aí a minha chefe me obrigou a fazer um e-mail, né? Era alguma coisa começada com Z. E aí eu ficava de castigo todo final de tarde para aprender a mexer com e-mail. Depois apareceu um outro negócio que chamava de Orkut. E as pessoas diziam, faz porque é bom que tu vai ver gente, ver a cara das pessoas, não sei o quê. E eu fui fazendo. Depois desaparece o Orkut, eu perdi todos os meus contatos, que eu não sabia como é que fazia. Aí apareceu o Facebook. Aí ampliou os horizontes, né? Naquele momento eu conheci gente, vi gente que eu não via há muitos anos e eu fui me encantando com a tal da tecnologia de informática. Enquanto atualmente Sônia clica em sites de buscas para adquirir conhecimento, antigamente era bem diferente. Agora, com o WhatsApp, eu aprendo a fazer coisas muito mais rápidas do que ficar lendo aqueles livros que aqueles vendedores de livros passavam na porta. E aí você comprava aquelas enciclopédias caríssimas, ficava pagando em 10 vezes, não sei quantas vezes. E para ler aquilo tudo era muito mais difícil. Imagine se a gente pudesse voltar o tempo, 60 anos. Se Dona Sônia tivesse acesso a toda essa tecnologia, as redes sociais, onde será que ela estaria no dia de hoje? O que será que ela estaria fazendo com tanta informação? Se nós tivéssemos a oportunidade que esses jovens, né, têm hoje, nós éramos outra sociedade. Com certeza nós teríamos estudado muito mais, né? Fazer aquelas provas, ler aqueles livros enormes para fazer prova, para fazer dissertação, descrição. É uma série de coisas que nós fazíamos com muito mais dificuldade. Já deu para perceber que Sônia é apaixonada pelas redes sociais. Agora também tem os pontos negativos, segundo ela. É a tal da fake news. É uma coisa que é muito dolorida. Porque você vê uma notícia que você tem certeza que é verdade, e aí quando você vê, é mentira. E ainda tem, assim, um jeito que eles têm de transformar aquela mentira em verdade. E, assim, cria um cenário que você fica acreditando. Ela aproveita esse período para conversar diariamente com o pai dela, seu Justo Lacerda, de 94 anos. Boa, papai, benção. Para a Sônia, sempre é tempo de aprender. E a gente continua falando sobre esse assunto agora com um especialista que está ao vivo com a repórter Aline Galdino. Cadê a Aline ao vivo com a gente? Pois é, linda. Olha, antes desse ao vivo começar, eu e o Tiago Cavalcante, ele que é psicólogo, nós estávamos justamente debatendo o assunto da Sônia, que foi abordado. E ele estava me explicando que existem 3 pontos positivos para quem está utilizando a internet durante essa pandemia. Um deles se enquadra bem na situação dela, né, Tiago? Boa noite. Exatamente, boa noite. Nós podemos falar de 3 pontos principais que a internet pode contribuir agora durante o isolamento social, com a pandemia, para a população idosa. O primeiro deles é que, devido a um certo isolamento social ou afetivo que essa população reclama, a internet possibilita uma interação social, por meio das redes sociais, por meio das chamadas de vídeos. Nesse sentido, é muito importante, às vezes, necessário um auxílio para eles poderem aprender a utilizar isso.
devido a essa população ter uma reclamação devido ao isolamento social e afetivo. Um segundo ponto, que é um pouco controverso na literatura, é acerca do desenvolvimento mental e cognitivo. Hoje em dia existem alguns aplicativos que permitem uma certa interação social ou desenvolvimento de memória, atenção, por exemplo. Existem alguns estudos quanto a isso, porque durante a internet ou o uso de smartphone, existe um papel mais ativo do idoso. É diferente, por exemplo, no uso de tecnologias como televisão, que o idoso geralmente apenas assiste. No uso de smartphone, existe a possibilidade de jogos, um papel mais interacional. Existe ainda um último ponto, que é que algumas profissões da saúde existem legislações específicas para o atendimento desse público quanto a questões de saúde. Cada público, cada profissão vai ter diretrizes específicas para o cuidado desse público. A psicologia, por exemplo, é permitido o atendimento psicoterapêutico online. Nesse sentido, um cuidado da saúde mental durante essa quarentena é muito importante. Buscando um psicólogo, ele vai saber orientar das possibilidades de fazer um tratamento à distância. Ô Tiago, mas mesmo durante essa pandemia, utilizar demais a internet, vamos usar aquele bordão antigo, tudo demais é veneno, e no caso da internet também isso se aplica? Não tenha sombra de dúvidas, a gente nunca pode deixar de lado a convivência pessoal e o convívio social. Durante a quarentena nós precisamos ter um maior cuidado sobre isso. Mas se esse idoso já mora dentro de casa com netos, filhos ou outras pessoas, é muito importante que essas pessoas tenham um convívio social e interação com essas pessoas. Atividades cotidianas, conversas, debater algum assunto que passou no jornal, para manter esse vínculo social até mesmo dentro de casa. Ótimo, muito obrigada pelas explicações. Fica aí as dicas, né, linda? Eu volto com você. Obrigada, Aline, pelas informações. Tá aí as dicas. Muito bem, obrigada pela participação.